Chegou a hora dele, o samurai Júlio Shimamoto estreia aqui no Mestres do Quadrinho Brasileiro. Fica comigo depois da vinheta. Tranquilo, pessoal? Eu sou o Jorge, mas pode me chamar de Gico. Você está no canal do curso Gico HQ, o curso de desenho mais irado desse quadrante da galáxia. E se você quiser estudar desenho comigo, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem os detalhes, tá? E nessa cartelinha aqui, você vê como funciona uma aula online. Lembrando que as aulas são ao vivo e não são gravadas, e a gente troca uma ideia enquanto eu corrijo o exercício e você acompanha a correção aí da sua casa, tá legal? É um curso para principiantes a partir de 10 anos, mas não tem limite de idade. Então adultos, adolescentes são muito bem-vindos e normalmente agora nessa segunda fase do curso, segunda etapa aí que está sendo online, estou recebendo muito mais alunos adultos e adolescentes. Está sendo bem bacana essa experiência, tá bom? Então eu espero você aí para estudar desenho comigo. Agora chega de disclaimer e vamos embora falar do Júlio Shimamoto, Samurai, esse aí, ó. Separei aqui 3 contos de terror dele que saíram na revista Pesadelo. Esse é um almanaque delicioso aqui, que saía com 130 páginas da editora VEC na década de 80 e só com artistas nacionais, para você ver como que o terror era forte naquela época aqui no Brasil. Tiragens altíssimas, 100, 120 mil. Você hoje é uma coisa inimaginável pensar numa publicação em quadrinhos com artistas brasileiros tirando essa quantidade, né? Pois é, mas isso já aconteceu nessa época, vamos dizer, a época de ouro dos quadrinhos brasileiros de terror aqui na década de... Começou, na verdade, em meados de 70, né? E se estendeu até o comecinho dos anos 80 e foi uma época muito prolífica para os autores, assim, cada coisa muito legal que saía aqui. Se você perdeu os primeiros programas dessa série que eu estou fazendo, resgatando esses caras fundamentais aí para o quadrinho brasileiro, você pode acompanhar aqui nas cartelinhas. Já falei do Watson e já falei do Flávio Colim e também do Mozart Couto. E agora chegou a vez do Shima, né, cara? O Shima é o samurai do pincel, né, cara? O cara que abusava do nanquim. As páginas dele têm essa qualidade molhada, as figuras são meio bastante texturizadas, né? E, cara, eu tenho muita história do Shima aqui para falar, né? Na verdade, dá para fazer um monte de programas com ele, mas eu separei um personagem que eu gostava bastante, que saía na Pesadelo, saía também na Spectro, que é o jornalista Jonas Beltran. É um jornalista, nos moldes assim, não sei se vocês lembram daquela série Kolchak e os Demônios da Noite. Era isso aí, um jornalista que apurava casos, normalmente começava como um caso normal, de uma matéria de jornal, mas acabava descambando sempre por uma coisa paranormal, né? Aí o Kolchak investigava zumbis, alienígenas, lobisomem, vampiro, era um barato. E o Arquivo X, aquela série também que eu adoro, né, sou apaixonado, o criador diz que se baseou muito em Kolchak para desenvolver assim, o plot ou o climão assim, de Arquivo X. Aí eu não sei se tem influência aqui ou não no trabalho do Shima, que aliás não é só o Shima, tá aqui a arte do Shima e desenho, e o texto é do Basílio de Almeida. Então o personagem dos dois aí é um personagem recorrente. Ele aparecia em praticamente, na verdade, o carro-chefe daqui da Pesadelo, era a história que abria, né, a edição. E histórias um pouquinho mais longas do que normalmente aqui os contos eram de, vamos dizer, 10, 12 páginas. A história do Jonas Beltran chegava a 33 páginas, quer dizer, rendia um gibi só dele, né? E eu agora pensando quando eu estava relendo esse gibi, pô, você imagina um amarradão aqui, um compiladão, um almanacão só do Shima com histórias do Jonas Beltran? Pô, ia ser demais, né, cara? Mas vamos às histórias aí que eu separei? Bom, a primeira história que eu separei saiu na Pesadelo número 4, tá? Essa capa aqui, bonita. Olha só, saiu até plastificada a capa. Olha como é que tá em bom estado de conservação esse almanaque, gente. Muito maneiro, né? E tudo em formatinho, né? Adoro. Preto e branco, papel jornal lá dentro, tá? E aí o Shimamoto, como eu falei, abusando de textura. Vocês vão acompanhando com mais detalhes aí, como sempre aqui no canal. O astro aqui são os quadrinhos, então eu faço questão de trabalhar muitas imagens para vocês irem acompanhando enquanto eu faço a narração das histórias e comento um pouquinho de arte, de técnica, né? Mas o principal aqui são os artistas comentados. Nesse caso aqui, o nosso querido Júlio Shimamoto. Aliás, uma parte aqui,
o Shima e o Colin eram muito amigos de verdade, assim, eles se falavam muito, conversavam. Eu estava vendo uma entrevista com o Flavinho, né, que é o filho do Flávio Colin, e ele disse que tinha na casa dele o hábito de uma determinada hora do dia, ninguém podia chegar lá perto do Colin porque ele sabia que era a hora do Shima. E os dois ficavam conversando pelo telefone, trocando ideias sobre arte, sobre desenho, sobre quadrinhos, sobre a vida. E eles não moravam na mesma cidade, mas sempre que o Colin vinha até o Rio de Janeiro, passava na casa do Shima, parece que eles tinham um apartamento próximo, ficavam próximo, uma coisa assim que foi comentado nesse programa. E no programa sobre o Flávio Colin tem o link para essa entrevista. Então dá um pulinho lá e verifica essa entrevista com o Flávio Colin Filho, que é muito legal. A gente fica sabendo um pouquinho mais do background, assim, como é que era a vida do Colin, assim, como pessoa normal, né? Para mim ele é um semideus, né? Mas vamos lá. Então vamos lá, o que eu separei aqui do Jonas Beltran pelo Júlio Shimamoto. Então o Jonas Beltran, como eu falei, é um jornalista, tá? E ele é um cara que bebe muito, né? Ele tá sempre, um cara muito boêmio, tá sempre acompanhado de algum tipo de bebida alcoólica. Logo na introdução das histórias ele tá lá tomando umas e outras, e ele fala assim, ó, eu trabalhei no jornal e tal, e apurava umas matérias, mas muitas das matérias que eu apurei não eram publicadas, porque o chefe de redação, o editor, achava que era muito absurdo, assim, o tema para ser tratado. Então eu guardei todas as anotações e estou publicando aqui como em quadrinhos, porque o editor da VEC permitiu. Então eles passavam para a gente, quebrava essa quarta parede, né? O Jonas falava direto com o leitor, e como se ele fosse, as histórias apresentadas ali fossem coisas que tivessem realmente acontecido. Mas fica sempre aquela pulga atrás da orelha, pelo fato dele beber muito, se ele realmente vivenciou aquilo ou se ele imaginou. Os autores deixam a gente sempre nessa dúvida aí, mas querendo dizer que sim, que aconteceu, mas deixando a pulga atrás da orelha, porque provavelmente poderia ter sido também uma alucinação causada aí pelo excesso de birita do Jonas, né? Então nessa primeira história, chama-se A Outra Vida, do Dr. Wilson Borges. É a história de um empresário. Na verdade ele começa a história como um playboyzão, né? Um cara que é filho de um grande empresário e gosta de curtir muito a vida e tal, e abusa do álcool e tudo, né? Faz aquelas coisas de playboy rico, né? Mas ao mesmo tempo era um cara que se interessava pelas empresas do pai. Muito bem, aí quando o pai dele morre, ele acaba assumindo as empresas, né? Apesar de toda a pecha de bom vivant e tudo mais, mas é um cara que sabe do que está fazendo e decide então largar aquela vida de playboyzinho e se dedicar 100% ali às empresas do pai. Aí ele fica um cara mais austero, deixa crescer o bigode igual ao do pai e vai tocando a empresa conforme deveria ser. Assim que ele decide então se tornar esse cara mais recluso, começam a surgir muitas fofocas ao redor dele, né? Que ele estaria envolvido com tráfico de drogas, que, enfim, várias coisas, várias fofocas, e ele não gostava daquilo. Então isso foi deixando ele cada vez mais recluso. E o Jonas Beltran, numa das matérias, acabou defendendo ele, falou, não, ele não é nada disso, o cara é realmente um empresário e tal. E ele acabou ganhando vamos dizer, um certo reconhecimento por parte desse empresário Wilson, né? Aí o editor do Jonas fala assim, cara, vamos fazer uma entrevista com ele, né? Porque é um cara tão, né, reconhecido e tão recluso. As pessoas ficam até achando que ele morreu, que as pessoas forjam a assinatura dele, que as empresas são comandadas por outras pessoas. É uma figura de interesse. Já que ele tem uma certa intimidade contigo, vamos tentar uma entrevista com ele aí. Aí o Jonas, num pileque, acaba ligando pro cara, né? E aí ele consegue essa tal da entrevista. Só que a entrevista é cercada de segredos. Ele vai para um lugar, acaba ficando lá esperando, depois é vendado, é levado para outro lugar, vai para uma mansão no meio do nada. Aí nessa mansão ele tem que descer a um quarto secreto, uma coisa, ele começa a ficar meio com medo. E nesse meio tempo vai entornando, uísque, champanhe, vinho, é cerveja. Ele está sempre acompanhado de uma birita. Aí ele chega num local muito escuro assim, e aí a gente vai lembrar, né, que esse cara ele acabou passando por um problema. Ele sempre tinha pesadelos muito intensos, onde ele via todo mundo da família dele e ele mesmo sendo mortos por monstros, por criaturas, e aquele pesadelo era recorrente. Aí o psiquiatra dele, que inclusive o Jonas entrevista, fala para ele, isso aí é coisa da sua cabeça, não é nada de verdade, então toma esse remédio aqui e vai descansar. Aí o cara vê que aquilo ali não vai ter solução
ele acaba se afastando, né? Vai morar nessa mansão reclusa, escondida aí no subsolo, tudo muito escuro, lúgubre. E aí a gente vai ver no final da história que aquela mansão, aquele local que ele foi morar, naquele subsolo, é uma reprodução do pesadelo dele. Então ele escolhe por vivenciar aquele pesadelo, que é mais ou menos uma cena como se ele estivesse no inferno, sendo aquelas figuras deformadas, monstruosas ao lado dele. E ele diz para o Jonas que só assim ele encontrou a paz. Quando o Jonas então sai dessa entrevista macabra aí, os caras que levaram ele acabam assumindo um aspecto como se fossem mortos-vivos, né? E ele tá meio desmaiado, aí fica naquela, pô, são mortos-vivos, ele tá realmente no inferno ou não tá? E aí quando eles voltam pro jornal, os caras largam ele no meio do caminho, para ele não saber onde que ele estava de verdade, onde que era a mansão secreta. E ele chega no jornal pilhado para contar essa história. Pô, o cara vive no inferno com mortos-vivos e tudo mais. E o cara, para, Jonas, não, você tá bebendo demais, né? E assim termina a primeira história de hoje. O segundo conto do Jonas Beltram que eu vou trazer hoje saiu na Pesadelo número 6, de 1981, e vai apresentar o jornalista. Ele recebe uma missão, né? O Jonas recebe a missão do editor, que foi pressionado pelo dono do jornal, que o jornal estava caindo a tiragem, né? As vendas estavam perdendo para outros jornais que davam mais ênfase em crimes, histórias assim policiais, e o jornal deles era mais frufru, vamos dizer assim, de política, segundo caderno. E aí o editor, não, eu quero saber disso, se você não conseguir dobrar a tiragem do jornal rapidamente, vai mandar você embora e todo mundo embora. Eu quero sangue na primeira página. Aí o editor e o corpo de jornalistas acaba concordando, porque afinal eles não querem perder o emprego, né? E aí é levantada a hipótese de fazer uma matéria sobre tráfico de drogas. Vocês vejam, em 1981 já era uma coisa abordada aqui com ênfase em histórias em quadrinhos, e aqui lembra que a gente está saindo da ditadura militar, né, cara? Então essa história aqui vai botar o dedo ali na ferida. Então, muito bem, o Jonas vai fazer a apuração, ele conhece um cara que é um traficante pequeno, né? Aí ele vai no bar e o cara fala assim, não posso arrumar nada pra você, porque os traficantes mexeram aqui, não sei o que, na ordem da casa, tal, lá. Eu falo, não vim comprar droga, vim só bater um papo. Aí eles começam a beber, como sempre, o Jonas mete, né, o pé na jaca. E lá no bar o cara começa a abrir tudo. Quem é que comanda o tráfico? Aí diz que tem almirante envolvido, que consegue fazer com que as drogas cheguem pelo porto de uma maneira disfarçada. Tem coronel, tem policial, eles começam a falar um monte de podres assim, de autoridades. Estão falando aqui da ditadura militar, hein, cara? Finalzinho da ditadura, né? Já estava no processo de abertura, mas ainda estava na ditadura. Então, isso aí é abordado numa história em quadrinho de terror. Aí eu achei bem corajoso, né? Se você se coloca nessa época e vê com esses olhos, né? Bem interessante, assim, bem corajoso dos autores. E aí tem bicheiro envolvido, ou seja, o que a gente já sabe, né? E aí o Jonas, ele fica chocado com a quantidade de informação que ele consegue apurar. E ele fala pro cara, o cara fala assim, cara, o informante, né, o cara que ele tá conversando, por favor, não conta isso pra ninguém, eu tô falando porque a gente é amigo, mas pelo amor de Deus, né, se os caras ficam sabendo que eu falei isso, eu tô morto, né. Aí o Jonas fica assustado com isso, não, pode deixar, não vou contar pra ninguém. Só que ele tá, né, pilecado, ele chega no jornal e fala, olha, e já no jornal já tomando mais uma. Aí ele fala, não vou poder falar sobre isso, não vamos fazer a matéria, olha aqui o Shima abusando das texturas, né. O Jonas preocupadão. Aí não vou poder falar essa matéria, senão se eu abrir, vão saber que foi o cara que falou e o cara vai morrer. Aí, enquanto isso, o editor tá lá só anotando tudo que ele fala. Não, pode deixar, não vou fazer não. No dia seguinte sai na primeira capa. E o Jonas estava bebão, né? Nem vai trabalhar. No dia seguinte ele fica sabendo que saiu a matéria e o amigo dele foi sequestrado pelo bonde, né? Pelos caras lá do tráfico. Aí, cara, ele fica, porra, eu não devia ter falado. Por causa disso que os caras... o cara levou o meu amigo, ele vai morrer. E aí o editor fica minimizando, nada, que isso, qualquer coisa a gente paga suas despesas médicas, assim, né? E aí, cara, o cara acaba voltando. O cara, ele tá num barzinho, o Jonas tá no barzinho, o cara aparece, o que foi sequestrado. Mas já com aquele aspecto meio estranho, né? Você vê que o Shima carrega nos olhos, bota sem órbita, tudo muito, muito sombreado. Ele é muito bom em Ashura, né? Outra curiosidade sobre a arte do Shima, eu vi numa entrevista, isso ele falando, não sei se eu vi ou se eu li, mas foi o Shima falando, que por
conta do prazo, né, de produzir muitas páginas, porque ele fazia muita coisa, né? Tinha revista que tinha 2 histórias do Shima, vamos dizer, 50, 60 páginas de quadrinhos no mês. Cara, é coisa pra caramba. Aí ele falava que para adiantar um pouco a produção, ele não desenhava em A3 não, ele desenhava em A4, porque ele economizava na hora de pincelar e pintar e tapar os pretos, ia mais rápido para ele poder dar conta. Você imagina fazer isso aqui em A4, é quase esse tamanho aqui, cara. Incrível, né? Além disso, tinha letreiramento, olha só, cara, incrível, incrível. Mas aí, vamos voltar para a história. Aí o cara diz que ele voltou e queria conversar com o Jonas em um local mais reservado. Aí o Jonas já fica meio tremendo, né? Eles vão para um outro bar, e nesse outro bar, o Dionísio, o nome do bar, já tá todo mundo com aquela cara de morto-vivo, né? E aí o cara disse que, para ele não se preocupar, que ele não tinha escapado, o Jonas falou, pô, eu achei que você tinha morrido, mas quem falou que eu não morri? Aí eu consegui escapar, eu morri, mas estou aqui graças ao Esquadrão dos Mortos, que dá o título aqui à história, ó. O Esquadrão dos Mortos. O que vem a ser esse Esquadrão dos Mortos? Vou dizer mais lá pra frente, vamos continuar a história, para dar suspense. Aí, cara, quem chega? Os capangas desse chefão do tráfico, do Dionísio, que era um bicheiro, acabam sequestrando o Jonas também, levam ele para lá, para poder, né, que ele confesse que ele que fez a matéria, saiu no jornal dele, e aí fala assim, ó, cara, você tá perdido. Aí vem o general, vem o almirante, vem o chefe da polícia, vem todo mundo, e começa a comemorar que vão matar o Jonas, que vai ser um pelotão de fuzilamento, e levam ele para um cemitério, que ele vai morrer lá no cemitério fuzilado. Quando eles estão prestes a matar o Jonas, ele está vendado, né, vai ser fuzilado. Os mortos que foram mortos também por esse comando do tráfico acabam saindo do túmulo e se vingam desses caras, né, que mataram eles mesmo, aqueles mortos. Aí eles soltam o Jonas e falam assim, Jonas, ó, pode contar com a gente, pode fazer as matérias que você quiser no jornal, pode contar aqui com o Esquadrão dos Mortos, que a gente vai garantir a sua segurança. E aí ele sai de lá pilhado, vai pro editor para contar a história, e novamente o editor, cara, olha, você tá, né, bebão, esquece isso. Aí acaba o segundo conto aqui do nosso jornalista. Terceiro e último conto de hoje, saiu na revista Pesadelo número 7, aqui a capa já não é plastificada, né, já é uma capa couchê, mas mantém a quantidade de páginas, né. E aí a gente tem essa história do Jonas, que é a sequência direta da anterior, do Esquadrão dos Mortos, que é a clínica diabólica do Dr. Beiras. E aqui a gente vai ter uma pegada meio a ilha do Dr. Moreau, mas vamos ver por quê. Então ele aqui, o Jonas está, o chefe do jornal, né, o dono do jornal, está preocupado porque a matéria acabou mexendo com gente muito grande, né, e ele está com medo de perder o jornal. Isso acontecia na ditadura, né? Os caras entravam, censura de jornalista, isso era verdade, né? Fechamento de redação, essas coisas. Aí o cara, tô perigando perder meu jornal e vamos mudar o tom, né? E vamos fazer o seguinte, vamos mandar o Jonas embora, que aí a gente acaba jogando a culpa nele, a gente meio que se exime da culpa. Aí o editor meio que vai defendendo o Jonas, não, faz o seguinte, vamos mandar ele de férias forçadas, vamos internar ele numa clínica de desintoxicação, e aí a gente deixa ele lá em banho-maria e a gente acaba abaixando um pouquinho os ânimos. Aí o editor concorda, né? Afinal de contas, ele é um bom jornalista. Aí o Jonas é levado para essa clínica, e é uma clínica de repouso, né? Para tratamento de pessoas com problemas mentais, viciadas, coisas assim. E aí o Jonas chega lá, ele é convencido a se internar pelo editor do jornal, dizendo que ele vai lá fazer uma matéria para cobrir a máfia de branco. E aí ele vai pilhado, né, para fazer essa matéria. Aí chegando lá, ele começa a dar em cima da enfermeira para poder obter informações sigilosas. Ele acha que ele está fazendo uma matéria de verdade, né? Enquanto isso, o médico está querendo tratar ele de verdade do vício dele de álcool, né? O médico também tem uma coisa com a enfermeira, né? Meio namorado dela. Um dos pacientes lá é o Jânio Quadros, olha aqui. Puxei o desenho Jânio Quadros aqui, ó. É o Jânio, tá doidão lá no internato. E aí, o médico dá para ele uma pílula, que essa pílula vai ajudar ele a se livrar do vício em álcool. Só que ele não podia beber junto com o remédio, né? E o que ele faz? Na mala dele tem um monte de bebida. Aí ele toma o remédio e bebe depois, assim, para poder começar a investigação dele na clínica. Aí aquilo ali dá um revertério, ele fica totalmente doidão. E aí entra naquele negócio novamente, se ele estava bêbado, ou, né, drogado, ou as coisas aconteceram. Por quê? A partir desse momento ele começa a investigar junto aos outros internos da clínica
Aí um dos caras disse que tem uma criação de cavalos e os cavalos foram roubados pelo médico. Aí o Jonas fica com um pulga atrás da orelha, começa a investigar, vai daqui, vai dali. De repente ele abre uma porta, que seria uma porta secreta ali da clínica. Ele dá de cara com um casal com cabeça de cavalo. Aí ele chega à conclusão que o médico está fazendo experiências entre animais e humanos, fazendo mesclas de seres assim animalescos. E aí ele fica, né, revoltado. Quando ele vai enfrentar o médico para falar isso aí, o médico acaba pegando ele e o amigo dele, tal dos cavalos, né, leva eles para essa sala secreta de cirurgia. E aí ele arranca a cabeça do cara, ó, do tal. Olha esse desenho. E faz o seguinte, ele coloca uma cabeça de cavalo no corpo do cara aqui. E o cara fica, olha que sinistro. Muito bizarro, né? E aí ele diz que vai fazer a mesma coisa com o Jonas, vai fazer a mesma coisa com a enfermeira, o cara fica louco. Aí quando ele abre uma porta, sai um monte de mistura de animal com pessoa. O Jonas enfrenta ele, ó, quebra a mesa para poder soltar a menina, né? Que ele tá meio namorado. Aqui, ó, as criaturas querendo levar a garota para fazer experiência. Sempre uma pitadinha de erotismo, né? E todas as histórias eram uma coisa muito comum nas histórias de terror. Ter uma pitada de erotismo, era praticamente de praxe, todas as histórias ter alguma coisa de erotismo, né, salpicado por ali. Bom, aí o Jonas, ele consegue escapar daquela confusão ali, vai embora, ainda meio que alucinado e tal, vai para a redação do jornal e meio que chega lá, conta tudo o que aconteceu, ninguém acredita, ele acaba desmaiando, é levado para casa do editor do jornal. E aí, no dia seguinte, ele vai com o cara, com o editor lá na clínica. Aí o cara fala, cara, não aconteceu nada disso, o cara tá aqui, não tá morto, tá com a cabeça. Aí ele fala assim, aqui, ó, como é que tá com a cicatriz aqui? Aí o próprio cara fala assim, não, é porque eu tava fazendo a barba, a mulher tá viva, assim, ou enfim. Aí eles voltam pra redação e novamente o cara fala, cara, não vou publicar isso, né, Jonas, pelo amor de Deus. E aí termina aqui hoje essa primeira incursão do Shima aqui no Mestres do Quadrinho Brasileiro. Se vocês querem ver mais Shima, bota aí no comentário que vai ser um prazer trazer mais do Samurai aí para vocês curtirem a arte maravilhosa, super texturizada. E uma coisa interessante sobre o Shima, ele continua em produção e testando diversos tipos de material. Ele usa, tem um álbum dele aí. Ah, tem outra coisa legal antes de eu terminar para falar, que eu tenho muito orgulho. Eu já falei que o Salomão Ventura foi um projeto, né, de quadrinhos que eu fiz quando eu estava fazendo a pós-graduação em design e ilustração. E aí, no mesmo tempo que eu estava fazendo esse trabalho para pós-graduação, teve também um concurso de terror da operadora Oi. Eles iam lançar histórias para o telefone, um aplicativo. E aí eu mandei as 3 primeiras páginas, eu acho, do Salomão Ventura. Tinha que ser 3 páginas, 4 páginas. Eu mandei a origem do Saci. Na banca que avaliou o trabalho, que foi o vencedor, o Salomão Ventura foi o vencedor, estava o Júlio Shimamoto, e eu recebi como prêmio um álbum dele autografado, que eu procurei tudo aqui para mostrar e não achei. Mas assim que eu achar, eu vou fazer um programa só sobre esse álbum aí que ele mandou para mim, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido mais esse programinha aí que está fazendo sucesso, a galera está gostando muito, e é nada mais justo do que esse resgate deve ser feito. Esses caras precisam ser reconhecidos e relembrados sempre, porque são verdadeiros mestres da obra, desse campo de trabalho onde eles se dedicaram com tanto afinco, que são os quadrinhos, tá bom? Fico por aqui, espero que vocês estejam bem aí, se cuidem, a gente se vê em breve em mais um Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. Tchau, tchau.